Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia. Obrigada pela vida dos meus irmãos que estão nesta live, ou que irão chegar mais tarde, ou assistirão esse vídeo em outro momento. Eu agradeço porque o Senhor é bom e o Senhor nos ama. Porque o Senhor, Pai, é tudo o que nós precisamos. O Senhor é suficiente para nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abrace os meus irmãos nesta manhã e me ajude, me deixe ser útil na vida deles. Se houver da minha parte alguma palavra, alguns gestos que são equivocados, que o Senhor Espírito Santo complete esta palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Di! Seja bem-vinda, minha querida Alessandra e José Carlos. Muito obrigada pela presença. Josélia, obrigada. Kleber, meu amigo querido, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo. Temos a Maria Santos, temos a Totinha. Obrigada pela presença. Andréa Martins, Silvânia, Maria Vieira. Obrigada, gente. Ismar, Marília, Solange, obrigada, gente, bom dia. Gonçalves, Betânia, bom dia, obrigada, gente. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre hipocrisia. E aí, gente, vamos falar sobre hipocrisia hoje? O que você entende de hipocrisia? O que é ser hipócrita, né? Às vezes ser hipócrita é quando a gente fala que é uma coisa e não é, né? Ser hipócrita é a gente falar para os outros fazer algo que a gente não faz. Isso é hipócrita. Eu queria primeiro, antes de falar sobre hipocrisia, eu queria dizer o que não é hipocrisia. Não é hipocrisia se você crê em algo, mas você não consegue viver de acordo com aquilo que você crê. Você tenta, mas não consegue. Paulo dizia, né? Paulo disse lá em Romanos 7, de 15 a 17, ele fala: o que eu quero eu não faço, eu faço o que eu não quero. Tipo, por causa do meu pecado que está diante de mim, eu acabo ficando escravo do pecado, porque eu não consigo. O que eu quero eu não faço, eu faço o que eu não quero fazer. Então, muitas vezes na nossa jornada cristã, nós falhamos muito, nós não queremos falhar. Nós ficamos decepcionados conosco, nós ficamos arrependidos de tomar decisões, de fazer escolhas que vai contra aquilo que a gente crê. A gente busca a Deus, a gente ora, mas a gente, quando vê, já caiu, já cedeu ao pecado. Isso não é hipocrisia, isso é outra coisa. Ser hipócrita é quando você se coloca no lugar de juiz na vida das outras pessoas e você não vive aquilo. Porque muitas vezes os hipócritas, eles são tremendamente incomodados com o erro das outras pessoas. O erro dos outros incomoda muito o hipócrita, porque ele aparenta ser muito perfeito. Ele aparenta ser um cumpridor de leis. Todo mundo que olha para ele acredita que ele seja alguém perfeito, alguém que não tem erros, alguém que não tem falhas. E o hipócrita, ele está sempre pronto para julgar, para fazer comentários, para falar mal, porque ele se julga mais santo do que o outro, ele se julga melhor que o outro. Mas, na verdade, o hipócrita, ele se incomoda com o erro dos outros e fala mal dos erros dos outros para esconder os próprios erros. Esse é o hipócrita. Jesus mesmo olhou para os fariseus e disse lá em Mateus 23, 27 a 28, disse assim: olha, ai de vocês, fariseus, mestres, vocês são líderes, mas vocês são como sepulcros caiados, vocês são lindos, bonitos por fora, mas por dentro vocês têm imundície, vocês têm morte dentro de vocês, porque vocês arrotam santidade, mas vocês não vivem essa santidade. Vocês cobram santidade das pessoas, mas vocês estão escondendo pecados não confessados, não rendidos aos pés do Pai.
Então são sepulcros caiados, pessoas que nos parecem, quando a gente olha, pessoas infalíveis. E quando alguma dessas pessoas abre a boca para criticar, para julgar, essa palavra vira um fermento, porque ela contamina todo mundo que está perto. E esse fermento exclui aquela pessoa que está lutando para manter santo, está lutando para não cair, mas cai. Lá é como um fermento, está dizendo lá em Lucas 12, fala a hipocrisia, ela é como um fermento, ela só cresce, cresce, cresce para matar o outro, para diminuir o outro, para excluir o outro, para aniquilar o outro. Porque a hipocrisia, ela é carregada de uma vida escondida, oculta de pecados. O hipócrita, ele tem prazer em falar mal do outro. O hipócrita, ele é rápido em apontar o erro do irmão. O hipócrita, ele é o primeiro a passar adiante a notícia que ele ficou sabendo. O hipócrita, muitas vezes, ele chega e fala assim, eu já sabia. Eu só estava esperando quando é que isso ia acontecer. Mas o hipócrita em nenhum momento para orar. Se ele sabia, se ele desconfiava que aquele irmão tinha aquele pecado, ou que aquela irmãzinha tinha aquela dificuldade, assim, eu sabia, mais dia menos dia, essa irmãzinha ia se revelar. Você acabou de se revelar também. Talvez se você tivesse gastado tempo em oração por essa irmãzinha ou por esse irmão, o seu amor por esse irmão e irmã, porque a Bíblia diz que lá em 1 Pedro 4,8 fala assim, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima da fraqueza humana, acima das coisas, acima de tudo, amem intensamente uns aos outros, porque o amor, ele cobre multidão de pecados. O hipócrita, ele diz, eu já sabia. Você ficou sabendo? Olha o que aconteceu. Esse é o hipócrita. O hipócrita, ele não para interceder pelo outro. Se ele já sabia, então ele teve tempo suficiente para interceder pela pessoa. Ele teve tempo suficiente para se colocar na brecha pela pessoa, para ter fé pela pessoa, para ser ali suporte de oração pela pessoa, porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Mas o hipócrita, ele espera. E depois o hipócrita diz, eu já sabia. Se você diz que já sabia, quanto tempo de oração você gastou intercedendo por essa pessoa, orando por essa pessoa? O hipócrita, ele tem prazer em expor o pecado do outro. Por que ele tem prazer em expor o pecado do outro? Porque é o pecado do outro que foi exposto, não é o dele. O dele está oculto. O dele está escondido. Então, às vezes eu fico olhando. Tem pessoas que vêm falar comigo sobre o pecado de outras pessoas. Dá para sentir o prazer que a pessoa sente quando vai contar aquilo. Tem gente, infelizmente, que tem prazer de passar para frente a fraqueza dos outros irmãos, a dificuldade dos outros irmãos. E às vezes não é que a pessoa tem prazer de falar, às vezes você sente uma dureza. Às vezes eu sinto que quando um hipócrita vem falar comigo sobre alguém, eu sinto aquela pessoa tão dura. Ela fala tão impiedosamente sobre o erro do irmão. Ela vem falar com você numa autoridade, num lugar de juiz. E o meu coração dói pelos dois. Pelo irmão que ele está falando mal e por ele, que não está vendo que ele está acusando, ele está julgando e ele está condenando um irmão que ele deveria ter um amor intenso. Como lá em 1 Pedro 4,8, acima de tudo, meus irmãos, tenham um amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Mas a nossa hipocrisia tem empurrado os nossos irmãos mais ainda na direção do pecado. Então não é hipocrisia se você é alguém que crê
mas não consegue viver de acordo com o que você crê. Isso não é hipocrisia. Claro que isso diz muito que você, quanto tempo você tem passado na presença do seu Criador, do seu Salvador, mas não é hipocrisia. A hipocrisia é quando você se torna juiz do seu irmão e você o condena, você o julga. Lá em 1 Pedro 2, 1 fala: livre-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência. Está tudo no mesmo saco. A maledicência, a inveja, a maldade e a hipocrisia está tudo no mesmo bolo. Talvez você fale: mas eu não tenho inveja. Mas você é hipócrita, você fala com prazer do erro do irmão. Você fala com dureza do erro. Não tem prazer no erro do irmão não, Fernanda. Mas eu acho que ele não devia estar lá desse jeito, porque olha lá, olha a vida como é que tá. Cadê o seu amor intenso por esse irmão? Quantas vezes no dia você parou para interceder por ele, para orar por ele? Fernanda, a pessoa escolhe errar e eu tenho que pagar o preço de orar por ele? Sim, é o amor intenso derramado na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos uma intensidade de amor tão profunda quanto Jesus teve por nós. Porque Jesus falou assim: olha, eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Eu derramei a minha vida. Às vezes você fala: mas o outro está pecando, o outro escolhe pecar e eu ainda tenho que pagar o preço da oração. Você se ajoelhar e orar pelo seu irmão é tão menor do que o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Então hoje eu senti de falar com vocês sobre hipocrisia. Muitas vezes nós, quando pensamos em hipocrisia na Bíblia, nós logo pensamos nos fariseus. Mas eu só queria dizer para você não generalizar, porque existiam fariseus zelosos, fariseus que cuidaram e protegeram a lei para que elas chegassem até nós hoje. Não eram todos os fariseus que eram hipócritas. Não eram todos os fariseus que queriam ver Jesus ali sendo exposto e envergonhado diante das pessoas. Porque é isso que os hipócritas fazem. Sabe quando foram apedrejar aquela mulher? Não tinha só fariseus ali apedrejando e condenando aquela mulher. A população estava ali, julgando e condenando aquela mulher. E a hipocrisia foi tão grande que quando Jesus falou assim: tudo bem, podem apedrejar, mas apenas aqueles que não têm pecado. Quem não comete nenhum pecado pode apedrejar essa mulher. Naquele dia, naquele lugar, naquele momento, o único que não tinha pecados não condenou aquela mulher. Amou intensamente. Então, eu queria trazer isso para você hoje. Dá uma verificada no seu coração para ver se a hipocrisia não tem abraçado você de uma forma sutil e você tem se escandalizado com o pecado dos seus irmãos e você tem passado à frente fofocas, tem passado à frente condenações. Porque se você é alguém que seu coração queima quando vê o pecado do outro e você fica irado, irritado, presta atenção. Se irrita o que o irmão está fazendo, cuidado. É algo que você carrega. Por isso doeu tanto, por isso que isso te incomoda tanto. Você carrega isso também. Só que você o seu pecado não está exposto, porque a aparência sua, todo mundo quando olha vê santidade, vê você uma pessoa perfeita, mas não é mais do que sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Sabe, eu queria trazer esse texto da hipocrisia, porque muitas vezes você fala assim: Fernando, você está falando sobre hipocrisia? Então você nunca foi hipócrita. Foi sim. Nós somos hipócritas. Mas eu tenho aprendido em Deus que eu preciso amar intensamente os meus irmãos. Porque o meu amor por eles vai cobrir multidão de pecados. Eu orando por eles, intercedendo por eles, eu posso ser suporte e eles terem ali em quem se apoiar, mesmo nem sabendo que eu estou orando por eles. E esse suporte pode evitar que o pecado
se aproxime dos seus irmãos. Por causa do seu amor intenso, o seu irmão pode ser livre do pecado. Por causa do seu amor intenso por eles. Porque você está amando o seu irmão como Jesus amou você. Com um amor tão profundo que entregou a vida dele por você, por mim. Lá em Provérbios 25:19 fala: como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Forte isso, né? Isso é forte. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. O hipócrita fala tanto de santidade, aponta tanto os erros dos irmãos, condena tanto o outro, mas se você precisar dele como suporte espiritual, ele jamais será suporte para você, porque por dentro ele tá podre. O que ele tá condenando no irmão é o que ele mais faz no secreto dele, no oculto dele. Ele não tem fé suficiente para ser suporte para você, porque o hipócrita, ele não tem substância. Não tem substância. Oxi, faz tempo que eu não escutei substância. Saiu agora. O hipócrita, ele não tem força dentro dele espiritual em Deus suficiente para ele ficar de pé, quanto mais ser suporte para o outro. Por isso o hipócrita não consegue amar intensamente, como lá em 1 Pedro 4:8 fala: acima de tudo, amem intensamente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Lá em Mateus 7, versículos de 3-5 fala assim: olha, você está preocupado com o cisco que está no olho do seu irmão? Tira primeiro a trave que está no seu olho. Porque quando o cisco na vida do seu irmão te incomoda, é porque dentro de você tem algo maior do que o cisco dele. Se te irrita, você fica irado com o pecado do irmão, você fica incomodado, indignado e condena e fala mal, é porque dentro de você tem um pecado maior do que o pecado dele. Porque pelo menos o pecado dele está exposto, está todo mundo vendo. O seu está escondido e você está arrotando santidade que você não tem. Porque quando você vê um irmão em pecado, ou vê o irmão que pecou, isso não é para você informações para você passar adiante para as pessoas. Isso são informações suficientes para você chorar por ele, para você orar por ele, para você clamar. Você tem que chorar, se entristecer com os erros do seu irmão. Não ficar feliz de que eu sabia. Eu tinha certeza, só que eu tava só esperando. Tava só esperando pra quê, meu irmão? Você tinha que estar orando, tinha que estar chorando. Porque Deus chora, o coração dele se entristece, porque o pecado sempre vai nos afastar de Deus. E o seu intenso amor pelo seu irmão, pela sua irmã, cobre multidão de pecados. Se você olha pra alguém e percebe que aquele alguém vai cair, fica esperando ele cair pra falar eu sabia, você vai orar, interceder por ele para que isso não aconteça. Porque o pecado separa a pessoa de Deus, da presença santa de Deus. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que eu e você possamos ser santos, limpos, puros e que amemos intensamente os nossos irmãos. E se tem algo na vida de alguém que você está condenando, é algo que dentro de você tá lá escondido e você não percebeu. Por isso que te incomoda tanto. Porque o que o irmão tem, você também tem. Lá em Romanos 2:1 fala: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado você mesmo naquilo que você julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, em nome de Jesus, que você possa entender que a hipocrisia, ela não pode fazer parte da igreja de Cristo. Não pode. Não é hipocrisia se você tem procurado viver de maneira santa e você tem lutado e se você cai, você não conseguiu manter. Isso não é hipocrisia. Isso é uma luta que você tem contra o seu pecado. Mas quando você aponta para a vida das outras pessoas, é juiz da vida das outras pessoas, condena, fala mal, isso é hipocrisia. E a Bíblia diz que você é como um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Para terminar essa live, eu quero ler o Salmo 32 para você
Eu queria que você abrisse seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus falar. Em algum momento nesse salmo, você vai se identificar e você vai abrir seu coração para Deus e dizer para Ele tudo que você sente nessa manhã. Se você está nesse lugar de condenar e julgar pessoas, peça perdão. Mas talvez você é alguém que tem sido alvo de críticas, alvo de condenação das pessoas porque você errou. Em nome de Jesus, abre o seu coração e deixa o Espírito Santo de Deus te consolar, te confortar. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto calei os meus pecados sem confessá-los, os meus ossos se definhavam, a minha alma se agitava em angústia, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças desvaneceram como seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser eles encontrado. Quanto as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor, instruir-te-ei. Deus está pronto para te instruir, para te guiar no caminho que você vai seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para te aconselhar. Não sejas como cavalo ou mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá aquele que nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos. Cantai bem alto, vós todos os que sois retos de coração. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e que em nome de Jesus toda a hipocrisia seja lançada fora da nossa vida e nós possamos, como lá em 1 Pedro 4:8, podem conferir lá, ter acima de todas essas coisas, acima de tudo, amar intensamente uns aos outros, porque este amor cobrirá a multidão de pecados. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Pai, toda a nossa hipocrisia. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para julgar o nosso irmão, para condenar, para acusar. Nos perdoe, Pai. Derrama, Espírito Santo, esse amor que cobre multidão de pecados em nós, para que nós consigamos amar intensamente o irmão e a irmã. Que em nome de Jesus, Pai, mesmo tendo motivos palpáveis para falar mal dos irmãos, a gente possa se calar e possa ficar na brecha para interceder e orar pelos nossos irmãos. Que em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, possamos amar como o Senhor nos amou. Mas só podemos ter esse tipo de amor se o Senhor, Espírito Santo, nos encher da tua presença e do fruto precioso do Senhor em nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Cura sobre doença que você tem no seu corpo agora, ou toda enfermidade que você tenha na alma. Seja liberto e seja curado em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todo mundo aqui que está assistindo, vai assistir depois, para os meus amigos também lá do Facebook, do YouTube. Amo vocês, obrigada pela presença, tá bom? Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.